Principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. EP Agro. Nesse sábado, o EP Agro aqui na CBN vai falar da safra da soja. O estado de São Paulo deve colher nessa safra 10% menos que na anterior. O motivo foram as condições climáticas em 2023 que bagunçaram o calendário do agricultor. Enquanto alguns estão colhendo, outros ainda vão esperar um mês. Os detalhes no sábado 9h30 no EP Agro, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupi. São 4h04, hora dobrada. Boa tarde a você que acompanha mais um Arena CBN, edição desta quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. Semana cheia, Campeonato Paulista de folga, só volta no final de semana. Sabe por quê? Porque a semana ela está propícia para a Copa do Brasil. Aliás, ontem ela já passeou pelos gramados do Brasil. A zebra, e sobrou pro Remo, hein? Remo caiu fora, perdeu pro Porto Velho, e o Botafogo, ele viu a zebra passar, mas reagiu. Botafogo de Ribeirão Preto. Pô, seu time, né? Eu não tenho time. Não? Não. Botafogo de Ribeirão Preto ganhou do Nova Venécia pelo placar de 2-1. Hoje tem Cruzeiro em campo, hoje tem vários jogos e também tem Série A2. O Primavera tá em campo, hein? Está empatando em 0-0 com o Juventus. E é claro que nós vamos falar mais sobre esses jogos e também a situação do Bugre, que não é nada fácil, hein? Torcedor do Guarani, a situação é tensa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o episódio, né? O afastamento dos dois atletas que foram flagrados na folga em um aniversário. Enfim, a Ponte Preta tenta a primeira vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Tem muita coisa para falar aqui no Arena. É claro que a gente conta com a sua participação através do 19991869070. William Cabelo, seu Primavera tá em campo e você está nervoso, Cabelo. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chaib, Eliel Almeida, onde estiver toda a nossa audiência. Não estou nervoso, não. Ainda não. Primavera 0-0, jogador a mais. Mas, por enquanto, controlando as ações e esperando um resultado positivo. Positivo também está o sarcófago com mais um jogo hoje do Bugre. Já vou adiantando. O Bugre. O Bugre, né? O Bugre. É que enfim, né? O Bugre. E vamos falar em Bugre, hein? Bugre. Nós vamos esmiuçar o tema Guarani hoje, hein? Sorumbate. O Guarani tá trevoso. Polêmico, hein? Polêmico. Meu Deus. O elenco tá bastante... Você aproveita a sua folga, cara? Eu aproveito com moderação e responsabilidade. Mas no meu horário de trabalho, as minhas... Obrigações estão em dia. São cumpridas a rigor. Grande cabeça. Você depende do seu corpo? Não. Então. Só do meu cérebro. Não, depende do seu corpo. Não, se você não conseguir andar, como é que você vai chegar aqui no complexo? Não, mas não nesse contexto esportivo. Não, a gente precisa envolver todo o contexto. Não, então, tudo bem.
Porque Tô aqui esse, hoje, argumento, tô aqui esse hoje, argumento por do exemplo. Não, Fábio não tô Chave, defendendo, pra não tô mim, defendendo esse a argumento diretoria do do Fábio Grêmio. Chave já começou. Já começou. Esse argumento Eu do Fábio defendo a Chave, folga pra dos mim, é jogadores. fraco. Ah, Só que depende tem do que- Ele não momento. tem com sustentação? moderação. Não tem Não sustentação. tem sustentação. Não tem sustentação nenhuma. Não, você tem que ter o Mas a mínimo- gente vai falar bastante Não, sobre isso. claro. Inclusive, Márcia Goldschmidt está chegando aqui para participar do Arena conosco. Cristina Rocha. Cristina Rocha, entre outras beldades do telejornalismo. Regina Volpato. Regina Volpato, hein? Quem diria? Maravilha. Hoje é o Dia Nacional do Imigrante Italiano, por isso, Pam, meu, param, param, minhas param, boas-vindas a param, você, param. Chaibe, tudo bem? Não, só... Sim, mas ninguém sabe o sobrenome que eu uso é Shaib, né? Que vem da descendência libanesa, mas a outra parte da minha família, a parte da minha mãe, Dota, é italiana. Nossa né? senhora, metade de Nápoles é dela. Nossa. É italiano e libanês, por isso o nariz grande assim também, é bem Bolso característico. Você falou do campeonato da Série A2, mas também tá tendo jogo na Série A3, os times da região estão disputando e estão em campo também, viu? Na Série A3, Desportivo Brasil e Red Bull Bragantino 0-0 segundo tempo, e na Série A4, Independente de Limeira tá ganhando fora Do de América, casa. né? Lá no Benedito Teixeira, 1-0 para cima do América. E a Barbarense está empatando com o Joseense, 2-2. Ah, legal. É isso, daqui a pouco o Fábio Chaibe vem com o panorama do Série A2 e também da Série Do A3. futebol bandeirante. Do futebol bandeirante, é isso aí. Tudo bem, Carlão de Freitas? O cara mais correto e mais sério desse programa é você, Carlão. Tudo tranquilo, Antônio Lupe. Boa tarde a você, Cabelo, Fábio Chaibe, nesta quarta-feira. Série A2, né? Sem a menor saudade de Série A2, mas sempre prestigiando aqui o Primavera. Belo gramado, Tá Cabelo. bonito, Que coisa tá bonito maravilhosa, mesmo, tá hein? Tá bonito. bonito. E toda a energia Isso aí positiva na pro Série Roger, A3 né? Olha lá, passa Roger, olha lá. tranquilo, né? Toda a energia positiva para que o Roger Mas você vê, consiga aí. Tá meio camuflado, né? O Roger, ele nem mexe. Isso se chama desespero. Tá preocupado. Desespero. O Roger, olha lá, mexeu. Olha lá. Ah, mexeu. Ah, não, olha lá. É nesse momento que ele entra É que é bola de um lado, bola do outro. Não mas tem condição. Roger Com todo Silva. respeito. mas o esse Juventus também tá brigando ali na parte de baixo, hein? O jogo é tenso. Esse lançamento aí, que eu vi só esse lançamento, justifica a posição do Primavera na tabela. Mas calma. Enquanto houver matemática, Certo. haverá esperança. Eu acho que o Roger deveria mudar. Antigamente, o Fábio Chaibe, que é profundo conhecedor do Palmeiras, nos tempos do Verdão, em que o Palmeiras era comandado por Tite, Roger era O 9. era um dos jogadores Quase do caiu em Verdão. 2006. Era Roger Rodrigues. E eu acho que ele deveria utilizar esse nome. Tirar o Mas Silva. eu acho que o Roger Silva é muito comum. Roger Rodrigues, eu acho que seria um nome esportivo. Gol do Nossa, Primavera. Gol do golaço! Pera aí, comemora de respeito. Pode chorar, torcedor. Eu Golaço. E no Ziriguidum. Quem falou que o Primavera... É esse futebol que mantém. Agora Isso. que espelha aonde o Primavera chegará na 2. E eu falando de Roger Rodrigues. Tá vendo? Aí, tá Como vendo? diria um amigo meu, que aliás, graças ao Wellington. Eterno, os astros se alinharam. Wellington, que tirambaço. Fiz muito gol nesse campo aí. Ô, Cabelo, corta ele Corta o aí. microfone do cabelo. E olha lá, Aí, o corta VAR tá microfone do vendo, cabelo. ele foi falta. Cortou o no início do microfone, não lance, tem olha lá. VAR na Série A2. Ah, é verdade, mas foi falta lá. Bom, corta o microfone do cabelo, depois desse comentário infeliz, a gente vai deixar ele sem o telefone, sem o micro-ondas, não. Que O microfone. golaço, canhota. Lembrou do A Kaká gente- em 2006. Seu microfone tá cortado. Você tá suspenso do programa, por enquanto. Depois que você falou que você fez muitos gols igual a esse, pode Ele parar. fez gol em todo lugar. Ô, gente, é o seguinte, a enquete hoje é polêmica. 991869070. Já deu pra perceber que no início do programa a gente já começou a falar a respeito dessa questão aí de folga. O jogador foi no aniversário, aí começa a circular fotos em redes sociais. O que aconteceu? Afasta o jogador. O clima é bom? Não é bom no Guarani. A situação é delicada? Delicadíssima. Só que os atletas estavam num período de folga. Daqui a pouco o Carlão de Freitas vai dar a opinião dele. O Cabelo vai dar a opinião. O Fábio Chaibe vai dar a opinião, mas com argumento mais consistente. Tá bom, porque tá bom. esse argumento seu não tô vale na minha defendendo a opinião. diretoria, não. E se o comentário do Carlão for sem opinião, sem argumento, eu vou criticar também, do Sim, Cabelo também. Idem. Ouvinte CBN, o jogador de futebol tem o direito de fazer o que quiser na folga como qualquer outro trabalhador brasileiro e mundial? Sua participação é muito importante pra gente. 19991869070. Desde que o que ele faça na folga não interfira
no dia seguinte, quando ele tem que trabalhar. 99186-9070. Hoje nós queremos a sua opinião a respeito desse assunto, se o jogador de futebol na folga pode fazer o que quiser, independente da situação do clube, independente do local onde ele esteja. É isso. 99186-9070. Ontem eu estava de folga. Sim. E nem por conta disso... Melhorou? Aliás, tá? a Joanete tá ok? Não, Joanete nada. Isso é Tá conversa usando do... muito sapatênis, hein? Não, isso é conversa dele. Aliás, cadê o Eliel hoje? Acho que afetou ele, a Joanete. Quem com Joanete fere, com Joanete será ferido, né? E a dele, quando sai pra fora, parece que tá... Nossa. Parece um vídeo de É o azeitona. sexto dedo. É o sexto dele. Aliás, um grande abraço pra quem sobe de Joanete, né? com todo respeito. Vai que... E quem tem gota também, hein? Diz que dói pra caramba, né? Giovanete, Esporão. Giovanete. Vai que a bem agora aí, já pensou? Os vizinhos... Não dói nada, Giovanete, não dói nada. Aliás, Dói o bolso, cura muita coisa. Ô, Cabelo, ontem eu estava de folga, mas o sarcófago, ele foi normal, foi bem, né? Muito bem, Carlão, E hoje- Carlão tocando de primeira. E igual hoje você. também tem jogo envolvendo o Guarani contra O Guarani esteve em campo contra a Inter de Limeira. Inter de Limeira, hein? Leão de Limeira. Exatamente. E o jogo que o Cabelo separou, ele aconteceu no mesmo ano em que essa música foi lançada. Eu já confundi a música. Quem que canta essa aí mesmo? É Gini Geno? Não, Não é... Rio Negro e Solimões. Rio Negro. Negro De e Belém Solimões. a São Paulo ou de São Paulo a Belém? De São Paulo a São Belém. Paulo a São Belém. Paulo É a o Belém. percurso, cara. Ele sai de São Paulo Geografia. e Mas vem eu cortando prefiro- a Anguera. Eu prefiro da Alô Goiânia. Mais legal. Nossa, Qual que é a Logoiana mesmo? é noite o carro está Tá rugindo, parecendo fera. Daqui a pouquinho a gente volta pra saber qual foi esse jogo. Corta o microfone do Chay agora. Pode cortar, porque ele empolga, cara. Ele empolga demais. 19-99186-9070, ouvinte do Arena. Hoje a enquete é o seguinte: o jogador de futebol tem o direito a fazer o que quiser durante a folga? Repito, independente da situação que o clube esteja, 99186-9070. Grande Marcelão Abreu está nas carrapetas da CBN e Daniel França no streaming. O Arena está no ar. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. Você sabia que o benefício da caixa longa vida vai além do que armazenar o produto que você compra? Com o descarte correto, ela pode virar papel toalha e até mesmo telhas. Para trazer detalhes desse mundo da reciclagem, como é feita a caixinha e como podemos melhorar o mundo com o descarte correto da embalagem, o News Truck estará no dia 26 de fevereiro na Tetra Pak, com a programação da CBN Campinas ao vivo, direto de Montemor. Oferecimento: escolha natureza, escolha caixinha. Tetra Pak, protege o que é bom. O Ampliar Itaquaral foi entregue no prazo e já está pronto para morar. Compre o seu apartamento e ganhe piso vinílico instalado na sala e nas 3 suítes. No Ampliar Itaquaral, você encontra toda a infraestrutura, conforto e segurança que você merece. Aproveite as últimas unidades disponíveis. Adquira o seu novo apartamento e viva no coração do Taquaral. Consulte o regulamento em ampliaritaquaral.com.br e venha conhecer o seu novo lar. Rua Azárias de Melo 650, Taquaral. Campinas em ação.
Ano novo, emprego novo. Com 1.230 vagas de trabalho em janeiro, o CEPAT bateu um recorde de 9 anos. Esse é o maior número mensal de ofertas de emprego desde 2015. O número é atípico para o mês de janeiro, que não costuma ser expressivo na oferta de vagas. A alta atingida tem participação direta da equipe do CEPAT. Entre as vagas mais ofertadas em janeiro de 2024 estão as de auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, servente de obras, faxineiro e auxiliar de serviços de alimentação. O ensino fundamental completo é exigido para 33% das vagas. O ensino médio completo para 32%. Profissionais que estão em busca de oportunidades ou empresas que quiserem anunciar vagas de emprego podem entrar em contato pelo site cepat.campinas.sp.gov.br. Prefeitura de Campinas. Prepare-se para conhecer uma nova heroína nas telonas da Cinemark. Madame Teia já está em cartaz. Estrelado por Dakota Johnson, Sydney Sweeney e grande elenco, acompanhe Cassandra Webb, que é capaz de ver o futuro e, em sua jornada de descoberta dos poderes, acaba descobrindo também que sua teia conecta o destino de 3 jovens ao seu. Compre seu ingresso pelo app Cinemark e não perca! Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Vai, 4 horas e 18 minutos. Aliás, se não fosse eu hoje, você não ia, Fábio Scheib, na hora que eu falei vai no CBN Esportes. É verdade, tava meio engasgando. Agradece aí. Obrigado, de cara. nada, Valeu. cara. Mas foi um 86 foi um acontecimento meio polêmico, né? Não, foi polêmico. Aliás, polêmico é o que tá acontecendo lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E pra não perder tempo, é um assunto que envolve muita coisa. Vamos contextualizar o que aconteceu para você que ligou o rádio agora e fala assim, mas o que eles estão falando? Sim. Na maioria das vezes a gente fala umas coisas aqui sem entender, mas dessa vez a gente precisa criar o contexto do que de fato está acontecendo no Guarani. A situação do Guarani no Campeonato Paulista, ela é delicadíssima. O Bugre está na zona do rebaixamento. Calamitosa. Exatamente. E o que está acontecendo? A diretoria resolveu tirar os jogadores de Campinas, levou o elenco para Guararema, Grande São Paulo, por um período de treinamentos longe de toda a pressão que existe aqui na cidade de Campinas. Certo? Certo. O Guarani, ele jogou que dia contra a Portuguesa? Domingo, 6 horas da tarde. Certo, domingo, 6 horas da tarde, perdeu por 1-0, houve uma série de demissões, e aí os jogadores receberam folga na segunda-feira, semana cheia de trabalho. O Bugre só joga domingo, às 6 horas da noite, contra o São Paulo no Brinco. Liberados os jogadores para folga na segunda-feira, a reapresentação para terça-feira, no período da manhã, porque os jogadores sairiam em direção a Guararé. Ok? Ok. O que se faz na folga? Vamos tirar do contexto futebol. Por exemplo, eu citei isso no CBN Esportes. Ontem eu estava de folga. E o que eu fiz na minha folga? Meu carro tá com um problema na lataria, fui na seguradora ver quanto fica, levei num outro funileiro para ver quanto fica fora, fui no médico porque tô com um problema aqui por conta dos exercícios, fui no supermercado, voltei para casa, dei uma descansada, fui na academia, busquei a minha esposa no trabalho e voltei para minha casa, lavei roupa, eu lavo roupa. Você não ouviu a Arena? Não ouviu a Arena. Não ouvi, tô sendo sincero, tô falando o que eu fiz no meu dia. Folga. Fui dormir e acordei hoje no horário previsto, segundo o meu contrato de trabalho, eu estava aqui, certo? Certo. O que o Lucas Araújo e o Anderson, eles fizeram na folga. No período da manhã, não faço ideia, porque isso é problema deles. Porém, nas redes sociais, vídeos foram divulgados dos 2 atletas no aniversário do Neilton, ex-atleta do Guarani. Hoje no Água Santa. Hoje no Água Santa, que joga no Água Santa, isso, que já jogou no Guarani. Sim. Ou seja, ele tem amigos no mundo da bola. E aí, alguns stories foram divulgados e o Anderson estava sorrindo, alegre, junto com o Lucas Araújo, nem tão alegre assim, meio que falou, acho que isso aí não vai ser bom. Mas, repito, estavam na folga. Na terça-feira, os jogadores estavam no horário previsto para a saída do ônibus em direção a Guararema. Porém, com a divulgação desses vídeos, dessas fotos, o pessoal
da diretoria resolveu deixar os dois atletas em Campinas e por enquanto eles estão fora do elenco do Guarani que treina lá em Guararema. A pergunta que fica é, outro ponto, a esposa do Wenderson foi nas redes sociais e disparou contra o maior patrimônio de um clube, que é a torcida. Aí ela tá errada. E não é isso que a gente tá falando aqui. Nós estamos falando da folga. A minha opinião, folga é folga. O jogador, o trabalhador, ele faz o que quiser. Se no outro dia, quando ele tem que trabalhar, ele estiver bem, com as funções que ele tem que fazer segundo o contrato de trabalho, ok. Vida que segue. Eu fui num bar ontem, bebi, fiquei caído numa mesa de sinuca, fotos foram divulgadas, fotos foram publicadas do Lupe entrando num Uber, indo pra casa, só que eu tava aqui 9 horas da manhã, restabelecido. Nenhum momento a chefia me chamou, tem uma foto sua aqui de ontem caído numa mesa de sinuca bêbado. Mas eu tô aqui, ninguém ia me chamar. Agora, se eu chego sem voz, todo torto, desconexo, sem condição de fazer aquilo que determina o meu contrato de trabalho, aí sim eu posso... Exalando álcool, eu posso sim ser punido. Eu posso ser punido, aí eu concordo. Mas os jogadores do Guarani estavam no horário previsto pro embarque para Guararema. Na minha visão, folga é folga, o jogador faz o que quiser dentro das leis da sociedade. Eu começo com... Chaib, você hoje, começo com você. Tua opinião, tá? Tá bom. E os jogadores também não mostravam nenhum sintomas de estarem alcoolizados ainda, não exalavam álcool quando foram apresentados para o Guarani às 9 horas da manhã, né, que o ônibus ia sair rumo a Guararema. Eu acho que os jogadores estavam nas perfeitas condições de fazer o que pretendiam, fizeram certo, foram para o aniversário. Claro, tem que ter um pouco mais de prudência, né? Os jogadores sabendo da situação do time no atual momento. O time se encontra na zona de rebaixamento, a torcida tem acesso às redes sociais, tem acesso a muitas coisas, mas os jogadores estavam no aniversário familiar, né? Não era nenhuma balada, também se quisesse para balada poderia ir, contanto que chegasse no horário certo e se apresentasse ao time na terça-feira. Mas eu acho que os jogadores não fizeram nada demais, a diretoria do Guarani pegou um bode expiatório aí para culpar, os jogadores foram pegos de uma forma que não deveria, pois estavam num aniversário, familiares também juntos, mas essa foto na rede social acabou complicando pela situação do time na tabela. Na folga o jogador tem o direito de fazer o que quiser. William Cabelo. Olha, eu acho que o grande vacilo aí foi deixarem as postagens serem publicadas. Não pode, gente. O jogador tem todo o direito, ele é um trabalhador como qualquer outro. Eles estavam escalados para viagem para Guararema. Então, um pouco antes de embarcarem, eles foram barrados. Então, esse vacilo nos dias de hoje não pode acontecer. Eles não estavam fazendo, na minha opinião, nada de errado. Se essas fotos não fossem publicadas, vídeos, etc e tal, nada disso, não estaríamos falando disso nesse momento. E o Guarani seguiria a sua vida normal. Outra coisa, então acho que houve esse vacilo. Não condeno os jogadores do Guarani, por favor, que fique bem claro. Eles estavam no direito deles. E outra, cada um faz o que quer com a sua vida. Cumprindo o previsto, sendo profissionais que são, por mim tá tudo bem. Por mim tá tudo ok. E me espanta o Guarani, além de afastar, porque o Guarani tá com um plantel bem recheado, né, de valores, de qualidade, e vai afastar ainda nesse momento Então, eu acho que até foi um tiro no pé. Veremos isso no domingo. Como que esse grupo vai reagir, como que o Guarani em campo vai... Mas os jogadores têm todo o direito. Só acho que vacilaram em vazar esses vídeos. Mas a gente vive hoje no mundo da tecnologia, né, Capil? Por isso mesmo, Lupe, não pode Mas vacilar. como é que você vai controlar? Tipo, cara, a gente tá numa mesa de bar. Aí um cara numa mesa... 30 metros, tira uma foto com um zoom nosso. Como é que a gente vai controlar isso? Então, mas por isso que eu falo, eu acho que o Guarani tá dando um tiro no pé. Mas o problema é que eles têm um stories, eles tiram, né? O Wenderson tá todo sorridente. Sim, o Neilton posta, assim, né? O Neilton que postou, né? Eu acho que faltou um pouco nessa situação, só a malícia para os jogadores. A malícia por entender assim, cara, pode porque a gente tem aqui o termômetro. O torcedor, ele entende aquilo que ele quer entender. Exatamente. Ele não entende o fato real.
Na cabeça do torcedor, tá, que eles estavam na balada, que eles estavam arrebentando e o time está caindo para a segunda divisão. Mas na realidade eles não estavam fazendo isso. Eles estavam numa confraternização com as respectivas esposas, numa festa, numa folga, tudo tranquilo. Então eu também, a minha opinião é parecida. Agora eu já quero ir por um outro lado, envolvendo também esses afastamentos, mas o combo de besteira e de bobagem que a diretoria do Guarani tem feito... É uma atrás da outra. Desde o caso Regis. Eu acho que ali é o estopim. O Guarani faz uma preparação que beira a perfeição, vai no Oscarim, um resort maravilhoso, 3, 4 campos de futebol, né? O time carrega uma base da Série B do ano passado, então tinha tudo para ser uma força dentro do Grupo B. Eu acho que tirando o Palmeiras era o time a enfrentar o Palmeiras na próxima fase. E de repente deu tudo errado. Agora, caso Regis demore do posicionamento. Perdeu a mão. Por quê? Porque tem jogador que é do lado do Regis, tem jogador que é do lado do Humberto. Isso gerou um zum. E isso é problema dentro de um grupo de futebol. As entrevistas depois do jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, a do Juliano Camargo foi de uma infelicidade, um passapano pro Regis absurdo. Lembra? Vou com você. Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena. Sim. Não houve nada, não houve aqui, ó. Claro que houve. E o Humberto louco pra falar, né? O Humberto despejando na entrevista coletiva. O Juliano, não sei o que, um fato isolado. Fato isolado, escambau. Teve briga sim, teve discussão. O Regis chegou acima do percentual permitido de gordura, sabe? Então tem muitos problemas nessa história. As demissões do Rodrigo Leitão e do Juliano Camargo, depois do jogo contra a Portuguesa. Justificativas pra torcida, entendeu? Eles podem ser demitidos? Podem, mas não da maneira intempestiva. Na Bandeirantes eles foram demitidos. E agora esses afastamentos, os meninos entrando no ônibus, os caras foram afastados, sabe? Então, uma série de justificativos, uma respostas infundadas para justificar o erro na montagem do elenco, o erro na condução de crise, e por isso o Guarani hoje é uma nau à deriva. Eu espero que não seja rebaixado, mas diante deste cardápio de bobagens aqui, feitos pelo seu Ricardo Moisés, seu André Marconato e os pares, os asseclas que eu brincava com o André Berenguel, com o CA, o Guarani está caminhando para a Série A2. Aí, devido a esse combo de tanta coisa errada. Sucessão de lambanças. A palavra é outra, né? Mas aqui não pode. Eu até discordava quando o Scheib falava assim, quando a gente falava a pressão em cima do Humberto antes da demissão dele, aí ele falava assim, se você for somar a Série B do ano passado, o Guarani chegou a 10 jogos sem vitória. E eu não concordava. Mas eu não concordo com essa questão de buscar o retrospecto em campo do ano passado. São outros atletas, são outros dirigentes. Outro dirigente, né? Porque vai chegar mais um, não era? Era o Drubitsky, agora Juliano, e agora vai chegar mais um aí que a gente não sabe quem é. Era um outro grupo, era uma outra competição. Então, assim, colocar uma pressão com base no ano passado, eu discordo, mas desde o ano passado, a questão envolvendo lá a diretoria para deixar todo mundo tranquilo pro Guarani conquistar o acesso, eles não conseguiram também. As renovações, Lupe. Exatamente. A divulgação das renovações de contrato. Eu acho que o trabalho da diretoria, e é um trabalho que já vem há um bom tempo, né? Então, assim, esse sim você pode levar de um ano pro outro. Agora, desempenho em campo, não. Tipo assim, vamos cobrar, por que o Humberto não tá tendo o mesmo desempenho? Ele tinha o Bruno José no passado e Santa Reinaldo. Então não tem como comparar. Bruninho. E tem mais um aditivo. Ele tem Bruninho, esse ano ele tem quem? Quem que é o meio? Tem o Chay que por enquanto não luziu. E tem mais um aditivo nesse caldeirão aí. A saída do Humberto, a chegada do Claudinei Oliveira, que talvez seria o perfil ideal nesse momento. E aí é muito fácil, você afasta o Ricardo Moisés, sendo que o Ricardo Moisés é um dos responsáveis, se não for o maior, pela montagem, por todo esse processo. O André Marconato eu não sei. Ele aparece quando ganha o derby, quando não sei o quê, eu não sei onde ele está. Será que aquele favoritismo... Então cadê o pessoal? Vamos! Aquele favoritismo prévio, antes da competição, não fez mal pro Guarani. O Guarani quase subiu ano passado, era o favorito do grupo, era o favorito para conseguir a vaga também. Um time muito melhor que o rival e acabou as coisas virando, né? A gente falava que o Guarani era melhor que a Ponte Preta no momento, mas a Ponte... pegar o elenco do Guarani... mas a gente falava que... acabou fazendo mal pro próprio Guarani. Não, a gente falava que quem tinha condições de classificar no grupo da Ponte era Palmeiras, Guarani e Água Santa. E a Ponte, por que vocês não colocavam a Ponte? A Ponte tá voltando de uma Série A2. A Ponte era manutenção. E de uma Série B ruim. Caótica. Então, assim, tem que ir com calma. Deve ter feito mal pra... Boa tarde, Lupe, Carlão, Charanal, aqui é o Cris Salvione. O Cris Salvione, ele tá preocupado com a rapaz ali no fundo, tá pegando a câmera que ele tá sofrendo. A câmera aqui, que ela fundo? é complicada. Aqui, ó, não, tá ali atrás do Carlão, o rapaz tá ali.
Mas ele tá bem, viu? Tá fumando cigarrinho lá, tá? Não. Aqui não pode. Tem a área. Cara, tem muitos áudios aqui, a gente vai ouvir tudo. Boa tarde, amigos da CBN Campinas. Aqui é o João Silva de Hortolândia, sempre ligado nos programas da CBN Campinas. Quanto aos atletas do Guarani, eles não fizeram nada que desabonasse a sua conduta profissional e prejudicasse a entidade que eles representam. Não tem que dar nenhuma punição. Cabe ao sindicato dos jogadores que não veja isso, é o caso do Ministério do Trabalho e multar só o clube. Mas tem que ver qual... Aí é uma questão interna, né? Então, assim, a gente não sabe, mas é a opinião aqui do João Silva. Deixa eu pegar mais um de texto aqui. Boa tarde, concordo com quase tudo. Discordo da questão de ser visto bêbado. Jogadores representam as agremiações. No meu trabalho, se for visto bêbado ou algo do tipo, posso sofrer sanções. A maioria das grandes empresas exige que a imagem deva ser zelada, inclusive a IPTV e CBN. Ligada à empresa. Isso. Sim. Aí tem razão. Boa tarde. Depois dessa sentença de morte para... Bem-vindos a 2025. Reginaldo. Tá falando que isso aí foi um grande problema. Edson do Boa Vista. Boa tarde. O jogador de futebol é um ser humano. Pode tomar uma cerveja, sair na noite, namorar e ir em festa. Só não deve extrapolar e perder treinos, horários e compromissos como atleta. Assim como nós, em nosso trabalho, é a opinião do Edson do Boa Vista. A gente vai com áudios e mais opiniões depois do Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. O relator da PEC, que dá autonomia financeira ao Banco Central, o senador Plínio Valério, do PSDB, criticou a articulação fora do Congresso Nacional. Ele afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não deveria se reunir com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, para debater o projeto. Valério acredita que a discussão deve ser feita com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Plínio se reuniu hoje com o diretor de administração do banco, Rodrigo Teixeira, para debater a proposta. O senador considera o texto genérico. Para ele, a PEC deixa muitos pontos para regulamentação através de projetos de lei complementares. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra suspeitos de vender mel falso em Minas Gerais. De acordo com as investigações, a organização criminosa pode ter movimentado R$4 milhões com a venda do produto. São cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Campestre, no sul do estado. O grupo também atuava em São Paulo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ter os bens confiscados caso não pague uma multa de $355 milhões, no caso em que foi condenado por fraude financeira. A Procuradora-Geral do Estado de Nova York afirmou em entrevista a um canal americano que não hesitaria em confiscar os edifícios de Trump, incluindo o arranha-céu que o magnata possui em Manhattan. De acordo com as investigações, o ex-presidente fraudou para patrimônio em até $3 bilhões e 600 milhões por ano. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Grande Mário Quintino tá na área para atualizar a situação das estradas em toda a região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações do Sistema Anhanguera Bandeirantes, porque o nosso ouvinte perde tempo nas duas rodovias em Jundiaí. Pela Bandeirantes aconteceu um acidente à altura do quilômetro 50, a lentidão começa ainda no 46 na pista sentido interior e tem reflexo também para quem vai em direção da capital. Então, a atenção pela Bandeirantes em Jundiaí nos dois sentidos, e a situação é parecida pela rodovia Anhanguera, que também tem lentidão nos dois sentidos em Jundiaí,
mas no quilômetro 61. Então, atenção aí pelas duas rodovias, tanto quem vai em direção da capital, quanto para quem vem em direção de Campinas, saindo da região de Jundiaí. Falando também da região da rodovia Dom Pedro, o nosso ouvinte já diminui a velocidade de chegada para a rodovia Anhanguera. Atenção, pelo menos 3 quilômetros de lentidão, tanto na marginal quanto na pista expressa, e em direção de Jacareí, por enquanto são boas as condições. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final para atualizar a situação das estradas e o trânsito aqui na cidade de Campinas. São 4h37. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros. Ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com o seu corretor. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. O Vôlei Renata perdeu ontem no ginásio do Taquaral para o São José por 3-7-1, parciais de 25-21, 25-21, 26-24 e 25-16. Com a derrota, a equipe de Campinas não entra no G8, ou seja, na zona de classificação para os playoffs da próxima fase da Superliga. O próximo compromisso acontece no dia 26, segunda-feira, contra o Blumenau às 6h30 fora de casa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupe. São 4h40, estamos de volta com a Arena CBN. William Cabelo, por favor, o panorama da vitória, por enquanto, do Primavera em cima do Juventus pela Série A2. O Primavera vai bater no Juventus 1-0, golaço de Wellington, né, no comecinho do segundo tempo. Agora o Primavera tá tomou um sufoco agora há pouco, mas retomou o controle da partida e vamos ver se aguenta, porque o Primavera tá adorando tomar gol no final do prélio, né? Vamos ver se aguenta pra... Do quê? Do prélio. Do embate, da luta, do confronto. Porfia. Da batalha, né? Da batalha. Vamos ver se o Primavera... Se o Roger consegue os primeiros 3 pontos. Treino é jogo é guerra, né? Esse é o discurso da boleirada. Exatamente. E hoje 3 pontos importantes, porque depois tem o Capivariano às 7h com o Rio Claro, tudo ali pertinho. Mas vamos secar e o Juventus tá perto também, o Primavera encosta no Juventus. Qual que é a pontuação mínima para permanecer na 2? Estão falando de 12. É igual a Série A? Primavera tá indo a quanto? Tá indo a 9. Fica próximo então, né? Então. Mas vamos aguardar a marcha dos acontecimentos, né? O jogo não acabou, pelo amor de Deus. Exatamente. Fábio Chave, tem Copa do Brasil hoje? Tem Copa do Brasil em andamento já também. Tem jogo agora? Tá tendo. Não é tá possível. Tendo, é verdade. Você tem os jogos aí na mão? Sim, Real Brasília 2, São Raimundo de Roraima 1, River do Piauí 0, Ipiranga de Erechim também 0, Manauara 0, Retrô 0.
Esses jogos estão em andamento. Mais tarde, às 7h15, tem Souza contra Cruzeiro tradicional, equipe mineira. Também o Anápolis pegando o Tombense, 7h30. Às 7h30 da noite, um duelo carioca. O Audax encarando a Portuguesa, os dois times do Rio de Janeiro. Às 7h30 também, Itabaiana e Brasiliense, mesmo horário de 13 e ABC, duelo nordestino. Às 8 da noite tem Motoclube Bahia, 8h30 Capital FC contra Tocantinópolis. Às 8h30 também tem Costa Rica e América de Natal. Costa Rica que era a equipe do Finazzi, né? O treinador Finazzi. Não sei se ele tá lá ainda. Às 8h30 tem o Independente do Amapá contra o Amazonas. 8h30 um jogaço lá em Juí, viu, Cabelo? Lá em Juí. São Luís e Ituano. Prefere... Calma aí que tem mais 3 jogos. Real Noroeste e Cuiabá às 9h30. Mesmo aí, horário de Rio Branco e CRB. E União Rondonópolis e Atlético Goianiense. Perdão. Jogos importantes, né? Esse é o grande... São jogos importantíssimos, né, Fábio Chaves? Exatamente. Vamos fazer o seguinte, o ouvinte tá mandando a opinião através do 991869070. Vamos com os áudios. Pode soltar, porque tem muita gente falando sobre a respeito dessa Pessoal da Arena CBN, boa tarde, tudo bem? Que é Antônio de Hortolândia. Hortolândia é só CBN. Olha, o pessoal do Guarani vacilou em punir os atletas, mas também os atletas vacilaram, né? Infelizmente, nós estamos vendo uma geração que quando recebe um prato de comida, ao invés de comer o prato, tem que tirar uma foto e postar nos stories antes de comer o prato. Então, tudo que faz tem que ser clicado, tem que ser postado, aí deu no que deu, né? Futebol é paixão. E o momento na tabela também, né? Se estivesse liderando, tava tudo bem. A gira, juvenil, ficha branca. Mais um. Aí, galera do CBN, boa tarde, Ademar de Valinhos. Com relação a essa questão aí dos atletas, o grande problema é o seguinte, né? O cara depende do corpo. Então não é todo mundo que é Romário, né? Que é todo mundo que é craque, né? Que fica na balada e vai pro dia seguinte, né? Jogar ou treinar. Então, assim, a situação do atleta, né, profissional, ela é um pouco diferente, porque o cara precisa do corpo, né? Ou seja, não tem como aceitar assim de bom grado, né? E na situação que o time dos meninos estão lá, pega mais pesado, né? Abraço. Abraço, mais um. Boa tarde, pessoal do Arena Maurício Campinas. Eu acho que é hipocrisia isso aí. Porque se ele tava de folga, ele podia fazer o que ele quisesse. E nem o Cabelo tá falando. No outro dia chegou de boa, no horário, em condições de treinar, de fazer tudo o seu dever. Agora, diga uma coisa. Se domingo o Guarani tivesse para disputar o campeão com São Paulo, final, será que ia acontecer alguma coisa disso? Independente de ter postado ou não postado? Abraço. Eu lembrei do fato, né, quando ele quis citar algo positivo, seria o Risso. Fez o gol contra o São Paulo, postou foto, uma caneca gigantesca, deliciosa de chopp. Se tivesse perdido, será que ele tivesse... Tem que ter um Simancol também, né? Tem que ter um Simancol jogador também. Bom senso cabe em qualquer lugar. Mais um. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Boa tarde. Eu acho que os jogadores estão certos, tem que se divertir mesmo. Estou na folga deles, a folga existe para isso, para se divertir. E de repente volta a ter melhor. De repente o jogador que tá meio ruim de jogar, meio desanimado, cria um ânimo no cara, o cara joga até melhor, de repente faz até gol. Eu acredito que tem que ter essa folga mesmo e aproveitar mesmo. Afinal, eu tava numa festa de amigo, de aniversário, não tava lá na FA, né? Então deixa os caras se divertir, meu. Bora lá. Deu uma soltada, né, Fábio? Não é que estão errado. Errado é diretoria, bicho. Então eles estão achando alguém pra ser o culpado, né? Então se o Guarani perder domingo, o culpado foi esses dois que estavam no aniversário. Deixa eu fazer só uma correção de ontem, fui cobrado pelo flamenguista Rodrigo Guimarães. Ontem eu falei que o Romário foi afastado após uma goleada sofrida pelo Mengão em Caxias. Foi hoje de manhã. 6, mas isso não. Mas então, o resultado não foi. O Flamengo perdeu por 3-1 lá em Caxias. Quem perdeu de 6 foi o Corinthians lá em Caxias. 6-1. Ó, o gol do Juvenil. Quem não faz toma, hein? Nossa, o Cabelo falou isso agora. Chora, Cabelo chora nesse momento. É o empate do moleque travesso. Ele acabou de perder o gol pra matar o jogo.
O zagueiro tirou uma bola de cabeça, ele quase matou. Aí que eu te falo, qual que é a culpa do treinador? Por que manda o treinador embora? Exatamente. O jogador do Primavera acabou de perder um gol na cara. Contra-ataque 3 contra 1 3 contra 1, perdeu um gol. O que aconteceu? Cabelo, Gol do Juventus. Ô, Lupe, o Cabelo tem um espaço, assim, desportivamente, seu espaço no céu tá garantido, né? Porque os dois times que você torce... Não, hora que você chegar pro homem lá, vai falar, pode ir. É a cartilha do sofrimento. Pelo amor de Deus. Primavera e quem mais? O Primavera e o 15 de Indaiatuba. Vamos pra mais um áudio. Fala, moçada da CBN, beleza? Beleza. Eu acho que o jogador de futebol ele tem direito a fazer o que ele quiser na folga dele. Mas bom senso é algo que a gente também tem que levar em conta na nossa vida, né? Então, se o time tá indo mal e a torcida tá de bronca porque sente que o jogador não tá se dedicando tanto que precisava, aí vai levar as porradas quando aparecer na rede social, se divertindo enquanto o torcedor tá sofrendo. Agora, se o time tá lutando e não tá dando certo as coisas, o torcedor até entende, até olha para uma distração como essa, um aniversário, como uma situação aí que o jogador tá tentando desestressar um pouco, mas entrega tudo quando entra em campo. Se fosse os jogadores do Santos, que é o líder do Paulistão agora, apesar do Santos ter caído no ano passado, mas eram outros jogadores. Se é o, sei lá, o William Bigode, por exemplo, posta uma foto numa segunda-feira depois de ter perdido o jogo contra o Novo Horizontino, você acha que estaria todo esse celeuma, toda essa coisa assim de complicada? Acho que não, né? O time boa tarde a você, ouvintes da CBN, boa tarde a todo o pessoal da mesa. A minha opinião em relação a essa enquete, né? Isso. É um trabalhador normal, ele, lógico, tem direito de fazer o que quer fora do horário de trabalho, desde que ele cumpra com o seu dever depois que retorna ao trabalho. E o rendimento seja ele um profissional normal assim de empresa ou um jogador de futebol que tem, lógico, né, uma responsabilidade muito grande em relação à sua performance durante os jogos, né? Então, desde que ele cumpra com o seu dever, para mim, tranquilo. Valeu, um abraço. Valeu. De Itu. Olá, Itu conterrâneo. Exatamente. Mais um. Alô, Arena CBN, aqui é o Fernando de Louveira. Eu acho que esses drinks do Giovanetti estão fazendo mal para a cabeça de vocês. Que pergunta mais idiota. Lógico que todo mundo tem o direito de fazer o que quer na sua folga, desde que não interfira no dia seguinte. Caramba, hein? Foi bravo. Foi boa. Mas o que vale é a participação. Mais um. Obrigado pela audiência. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, galera. Aqui é o Guarizo, pai do Marco. Opa! Olha, de tudo. E curtindo o vosso programa. Grande Guarizão. Grande abraço pra todos aí. Valeu, Guarizão. Boa, Guarizão. Esse é o dono da Riviera. Esse é o dono. É o velho da lancha. O velho da lancha. Tá em Rio Preto, será? Não, tá indo pra Riviera. Pô. Tá prestando atenção no programa legal, hein? Tá em cima, não tá ouvindo. Mais um. Pessoal da CBN. Segundo informações, tinha mais jogadores lá nesse evento no aniversário do Neilton. Mais 3 ou 4 jogadores. Informações não contam. Só que a diretoria parece que não puniu esses outros 3, 4 jogadores. E eles estão lá. Nessa pré-temporada aí. Por que não pune os outros também? Como é que fica o grupo agora? Puniu 2 jogadores e não puniu o restante. Boa. Mais um. Boa tarde, turma da CBN. Se fosse levar essa que a diretoria do Guarani está levando à risca, quando era na época da democracia corintiana, o Corinthians não entrava em campo dia nenhum para jogar. É verdade. Geraldo de Hortolândia. Eles iam pro bar depois, né? Fumavam no vestiário. Não eram todos, mas a boa parte. Pedrao Henrique Ponte Pretano, fazenda São Quirino. O problema de bom senso é que todo mundo acha que tem. Abraço. Pesado, hein? Tem mais um? Vamos mais um. Aí depois a gente vai aqui pra... Bruno de Campinas. A gente precisa definir. O jogador de futebol é um atleta ou ele é apenas um jogador de futebol? Se ele é um atleta, ele precisa do corpo, tem toda a parte médica de fisiologia, todos os indicadores. Então, se ele está bebendo e está prejudicando o desempenho físico dele, então a gente precisa levar a sério. Então, se ele está bebendo
que se os indicadores estão caindo porque ele não está conseguindo correr direito, porque está bebendo, está exagerando na noite, então ele tem que ser cobrado sim. Se o corpo dele é instrumento de trabalho, ele é um atleta e precisa sempre estar no máximo que ele pode, o máximo que o corpo dele pode desempenhar, então eu acho que ele tem que ser cobrado sim. Mas a gente tem que saber se os indicadores dele estão caindo físicos. Só porque ele bebeu um dia sem um dia, isso não quer dizer nada, mas tem que ser cobrado sim. Na foto aparece bebida alcoólica dos jogadores? Não. Então não tem nada, o cara tá no aniversário. O cara tem uma coisa sem pra jantar, por exemplo. Mas o cara não sai pra jantar na folga, não pode também? Não pode ir no aniversário normal? Não apareceu bebida alcoólica nenhuma. Pesada a opinião sua agora, hein? Ué, agora você foi polêmico, hein? Agora, parece que agora saiu de... Quando você fica bravo é assim? Impostor, né? Bravão, cara. Fica bravo toda hora, então. Porque... Ó, professor Moacir Fábio Chaib, tá mandando um abraço pra você. Boa tarde, amigos do Esporte do Arena. Vosso programa é muito agradável. E ele tem uma pergunta pra você, Cabelo. O Cabelo. A enciclopédia do futebol e da Fórmula 1. Quem foi o imigrante italiano Luigi Servo? Parabéns pra todos, abraços. Grande professor Moacir, abraço pra ele. Ei, professor, hein? O negócio tá... Mas essa fica devendo. Fundador do Palestra Itália, um dos 4 fundadores do Palestra Itália. Aí, tá vendo? Fábio Chaib. 1914. Um dos organizadores da festa junina, né? Um abraço pro professor Moacir. O Moacir é o do Senai? Eu acho que é. Audiência qualificada. Falando em palestra, o que virou a piscina lá? Tá em reforma ainda. Mas polêmica ainda, né? Polêmica. Amanhã estarei lá outra vez. Você é o coordenador? Você é o coordenador, né? É você a ideia de fazer a piscina do Palestra Itália em formato de porco é sua, né? Não, mas tem o patrocínio a Leila tá patrocinando. Agora vai escrever Crefisa, formato aquático Crefisa. Entendi. Então isso tá pegando. Não é nada muito. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente tem o palpitão da Copa do Brasil e o Primavera vai empatando em que balde de água fria pro torcedor lá em Itaiatuba, hein? Ei, Primavera, ajuda a gente, o intervalo a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de monks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e monks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. O seu supernovo está na Sim Seminovos. Atenção, você que é da região de Campinas e está procurando pelo seu seminovo com baixa quilometragem, garantia de procedência e revisão cautelar em dia, o seu lugar é na Sim Seminovos. Localizada em Campinas, no Jardim do Trevo, Pissarrão. Nossa nova loja está de braços abertos para te receber com veículos de qualidade e toda a infraestrutura. A segurança na negociação do Grupo Sim que você já conhece. Agora também na hora de comprar seu seminovo. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. O JP de Moraes mandou uma boa aqui. Ele falou assim: boa tarde, Lupi. Você pode fazer o que quiser na folga, porque a CBN não está caindo. Aliás, está subindo! Logrou êxito. Cara, sabe quem mandou mensagem pra gente aqui? Quem? O Samuca, sua mensagem é legal. Amanhã a gente vai debater isso, tá? A questão da vergonha da torcida única em jogos. Também é outro assunto polêmico. A gente tava falando disso, né, Carlão? Do Caju, Caxias e Juventude. Legal, verdade. Foi 1-1, né? Foi 1-1. Sabe quem mandou mensagem pra gente, Fábio Chaib? Manda. Esse aqui não. Quem foi, cara? Errado. Peraí. Tô curioso. Cara, a turma do Charutinho. Grande Charuto. Aqui, boa tarde, Arena CBN. Deixa os meninos do Guarani se divertir, ir pra festinhas. Não era ambiente familiar? As esposas estavam? Então já era. Aqui é o Charutinho do Parque São Quirino. Manda um abraço pra tropa da Rua Moscou. Olha só. Vamos lá, hein? Paulo Caverna, Bodinho, Marcelo Orelha, Niel, Davi, Zóio, Zé do Rolo,
Elias, Dedé, o Galo, o Baianinho e o Fora de Esquadro. A galera tá em peso lá na Rua Moscou, no Parque São Quirino. Grande abraço pro Charutinho e toda a trupe lá da Rua Moscou. Abre o sarcófago, porque senão o cabelo infarta. O time deles já não venceu, olha lá. Fim de jogo, 1-1. Empate com gosto de derrota, né? Com gosto de derrota. Mais uma, igual domingo passado no Campo Verão. E a passos largos pra Série A3. Se não tiver uma mudança... Enquanto houver matemática, houver esperança. Mas enquanto tiver um atacante daquele que perde um gol claro, a matemática vai por água abaixo. Essa música, só na caixa! Hein? Galera. Essa música, ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago. Que envolve o Guarani contra a Inter de Limeira. A Inter de Limeira. A Inter tinha quem? A Inter tinha Valdeir. Valdeir. Ou The Flash. Não sei. E aí, Carlão, que ano foi esse jogo? Essa aí é 99. 99. E aí, ô... Fábio Scheibe. Fábio Scheibe tá no celular, não presta Pra mim, eu coisa, tinha falado antes 2001, mas eu confundi. Eu acho que é 2001. 2001. Só na caixa! Seguinte, pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vamos exibir a reportagem da época que o William Cabelo resgatou no acervo EP. Pra você que tá no FM, fique com o áudio da reportagem. Foi jogo de um time só. Desde o começo, o Guarani procurou mais o ataque. E o belo gol de Paulo Isidoro foi um prêmio merecido para o time que apostou na ousadia. Mesmo perdendo o jogo, a Inter de Limeira não conseguiu esboçar uma reação. Pelo contrário, continuou dando espaços. E dar espaço a um jogador como Diney é fatal. Ele deu o passe para Giancarlo, perdeu uma boa chance, mas se redimiu, deixando Barata na cara do gol. 2-0 Guarani. Perdido por 2, perdido por 1000. A Inter descontou quando deu o primeiro chute a gol, aos 30 do primeiro tempo. Jean mandou uma bomba, que Gleger não conseguiu segurar. Mas a reação parou por aí. Hélio Batista foi expulso de campo e com um jogador a mais, o Guarani administrou o resultado. Mesmo assim, fez mais um, no finalzinho, outra vez com Barata, que mostrou muita categoria. O resultado que classificou o Guarani deixou a Inter numa situação delicada. O time agora depende de outros resultados para conseguir a classificação. Alguém acertou? Sim. Quem? Nossa! Ele é corrupto pra fraudar o sistema. Que é tão bonito esse quadro, ele vai lá e frauda. Ele frauda. Duelo de campeão brasileiro e campeão paulista. Olha, Paulistão 98. Quase, hein? Quase. Você tinha 9-9. Bocejado alguma coisa. Foi na brita e voltou. Guarani 3, Inter 1. Reportagem de Raul Dias Filho. Guarani de Gleger, Ferreira, depois Luciano Baiano, Marinho, Marcelo Souza e Cássio, Marcelo Escroca, depois Renatinho, Vaguinho Giancarlo, depois Everaldo e Paulo Isidoro, na frente Barata Diney, técnico Vadão. E a Inter de Limeira de Ricardo Pinto, Edinho, Jean, Sérgio Soares e Marcos Adriano, Zelito, depois Paulo Emílio, Emerson Beto, depois L. Daniel, depois Marcelo Prates, na frente Paulinho e Valdeir, técnico Pepe. Nossa, pode fechar, Marcelão. Muito obrigado, difícil, viu? Hoje você fechou com delicadeza. Deixa eu mandar uma mensagem, um abraço aqui pro Eduardo Lacerda Oliveira. Ele mandou o print da esposa do Anderson e disse: vocês estão discutindo o tema errado. O problema principal foi esse do print da esposa do Wanderson, chamando a torcida do Guarani de vergonhosa. Não, quando eu disse sobre os dois fatos, esse aqui tá errada. Ela está errada porque ela ofendeu o maior patrimônio do Guarani, que é a torcida. Então isso aqui não tem discussão. Mas ela não é funcionária do Guarani também. Não interessa. Então. Não interessa. Mas ela ela é funcionária do Guarani. Mas ela é vinculada a um jogador do Guarani. Quem coloca o pão na casa dela é o Guarani. É a mesma coisa que minha esposa fala mal da rádio. Aí não tem como, Sim. Um parente seu, um parente próximo. Mas foi depois da... Mas não justifica. Não justifica e ela tá errada. Ponto final. Claro. Aí, enfim, não sei se o Anderson tem a ver, mas foi no perfil particular da esposa. Então ela tá errada, tá bom? Isso aqui não tem nem discussão. Depois, né? Ela pagou, deixa eu mandar um abraço aqui também pro quem mandou mensagem, o Bruno. Bruno mandou mensagem pra gente. Valeu, Brunão. E a todos. Não deu tempo de todas no ar, porque é um assunto polêmico, bombou, né, cara? Bombou. Todas. Todas. Hoje tem Copa do Brasil, hein? Vamos lá. Ituano e quem São Luís. mesmo? São Luís e Ituano. Juí. Quem que ganha o Cabelo?
Ituano. E aí? Lembrando que o visitante tem o direito do empate, né? Acho que vai dar empate hoje lá, 1-1, e Ituano vai classificar. Quem ganha? Ah, vai Ituano. Zé Carlos vai pra rede. Eu acho que o São José leva fácil. Vamos São ver Luís, aqui mais né? um. São Luís. É que é primo do José. Sim, você é amigo nosso. União Rondonópolis e Atlético Goianiense. Goianiense, Wagner Love. Atlético Goianiense. Atlético. Não, União Rondonópolis. Hoje também tem Cuiabá e Real Noroeste. Cuiabá. Real Noroeste. Cuiabá, gol de Eliel. E amanhã tem o Timão em campo, hein? Contra o Cianorte. A gente fala mais sobre esse jogo na quinta-feira. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pela participação. Eu amo todos vocês. A gente volta amanhã a partir das 4 horas da tarde. Vem aí o ponto final. Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munk